Fala pessoal, bem-vindos a mais um Patercast. Aqui é o Felipe Zappalá. Aqui é o Antônio Garcia. O Patercast é um movimento de resgate da paternidade e hoje nós vamos para a parte 2, assuntos sobre pornografia. Isso. Bom, o primeiro que a gente falou foi de pai para filho, então tinha um determinado enfoque. Agora a gente vai falar em paternidade na prática. O enfoque aqui é direcionado para pais. Pô. Ou quem já está casado, mas está numa segunda fase da vida. Já não é mais para um jovem, mas alguém casado, prestes a casar, ou que já tem filhos. Beleza. Fê, você não quer trazer para a gente uma definição de pornografia? De novo? Vai que o cara não assistiu o primeiro, fala aí. Pornografia se refere a materiais explícitos como imagens, vídeos, escritos ou gravações de áudio destinados a exercitar sexualmente os espectadores ou ouvintes. Exercitar ou excitar? Os dois, né? Esses materiais frequentemente retratam atos sexuais, nudez ou conteúdo sexualmente sugestivo. Quando a gente vê a origem da palavra, uma da origem é prostituta, né? Ah, é? Que você falou. Eu falei no outro, Porn, né? Que a gente não fazia ideia, né? Que tinha Não, na não origem sabia. da palavra a questão da prostituição. Mas também, assim, a gente tem bastante dado. 75% dos homens consomem pornografia. 75%. 75%. E as mulheres, 35%. Comparado a drogas, que você tem 26% do uso de droga e bebida, 20%. Até que bebida é baixo, né? Achei que era mais. Talvez a bebida tenha um custo aquisitivo maior e um efeito mais... Você paga mais pelo efeito, entendeu? Então, a pornografia é o que tem um efeito mais garantido com custo mais baixo. Pensou nisso? Verdade. Porque o seu custo de aquisição de pornografia é nulo, Só a internet. só a internet. Nulo não, né? Que você paga pelo acesso. Uhum. Mas se você tiver no shopping é nulo. E o resultado é garantido, né? Eu tava vendo que, principalmente matérias de 2000, 2010, por que não tem tanto dado científico, tanta pesquisa, tanta análise? Você tem ideia? Eu acho que tem algum bloqueio para que isso aconteça. Sabe o quê? Falando sobre indústria pornográfica, tem uma pesquisadora, ela é uma ativista chamada Gayle Dines. Ela pesquisa muito e combate, ela entende a pornografia como uma epidemia, como um mal social. E ela estava trazendo uma série de informações relacionadas à pornografia. Então, quando a internet surgiu, a indústria pornográfica viu na internet uma possibilidade de escalabilidade muito grande para o que eles vendiam. Então, grande parte dos avanços da internet foi financiado pela indústria pornográfica. Meios de pagamento... De maneira oculta, né? Não sei se oculto ou não, mas o fato é que eles fizeram. Vídeo, qualidade de vídeo... toda essa parte, acho que a própria escalabilidade do que você coloca, o upload e download de vídeos, porque isso foi o que deu esse salto de quantidade em visualização para essa indústria. Então, quando você olha para a internet, você está vendo um pouco de um subproduto de financiamento dessa indústria de material adulto, sabe? Eu não sabia disso. Mas assim, você faz ideia do volume dessa indústria? É muito forte, né, cara? É muito bizarro. Tem uma série de dados aqui, ó. Para 2023, eles tiveram 172 bilhões de faturamento. Isso é maior que muito país, cara. Eu estava vendo que o faturamento nos Estados Unidos dessa indústria supera todos os esportes somados. Então, se você pegar NBA, NFL... MLB, todos os esportes somados, não dá o faturamento dessa indústria de material explícito adulto. Caraca, velho do céu. Acessos. Se você somar acesso de Netflix, Amazon e Twitter, não bate o número de acessos da indústria pornográfica. A indústria, no geral, pornográfica, ela é mais americana, né? Eu acho que o maior consumo do mundo é dos Estados Unidos. Não só o consumo, mas eu acho que Produção. O dono, né? A empresa. Eu acho que sim. Quando a gente começou a fazer as pesquisas aqui, esse pesquisador em si, ele fala que nesse período que não tinha muita pesquisa, era porque quando eles começavam a fazer entrevista nas universidades, nos lugares onde ele capta a análise, 100% das pessoas, principalmente dos homens, nesse período, viam pornografia. Então, assim,
ele não consegue, ele precisa para fazer a análise científica, ele precisa ter um peso de tipo, eu analiso quem vê pornografia e eu analiso quem não vê. Então, como não dava quórum a parte de quem não vê, ele começava a não conseguir ter diferenciação para falar cientificamente. Precisa ser quem vê tantas vezes por dia, né? Né? Você vai em níveis de intensidade para você ver o nível da. Mas isso aí puxa um lance interessante para você que é pai. Não você será pai. Para quem é pai, não tenha a ilusão de que o seu filho não vê, nunca viu ou não verá. Não estou falando que todas as crianças assistem, mas um dos grandes problemas da pornografia é que, como tem um desalinhamento muito grande de cultura, principalmente na geração que a gente está agora, tem um desalinhamento muito grande de cultura, por exemplo, entre eu e meu filho. O que na minha cabeça tem de pornografia? Revista, fita VHS, corujão que passava a noite. Tá bom, esse é o que tem na minha cabeça, porque eu amadureci, parei de consumir esse tipo de conteúdo e não vejo mais. Tá bom. Agora, o que o meu filho está exposto? Nenhum desses meios, cara. Zero, mudou completamente. Então, o que antes eram essas mídias e um tipo de conteúdo, hoje a mídia é internet direto e um conteúdo muito mais hardcore. Quando eu estava fazendo as pesquisas e vendo, cara, eu tomei ciência de um tipo de pornografia que eu não fazia ideia, cara. Eu comentei com você, a gente não vai falar aqui porque é muito pesado, mas eu não fazia ideia do que estava sendo veiculado como pornografia, sabe? O que é o hardcore, o que é mais... Uma coisa eu posso comentar. O segundo item mais pesquisado de pornografia são mulheres sendo estranguladas. Caraca. Tipo... Pesadíssimo. Como assim? Eu estava assistindo essa Gay Dines, ela falou assim, um dos grandes problemas é que os pais subestimam em 10 vezes o que os filhos assistem. Seja em volume ou seja em qualidade de conteúdo. Então, é como se você tivesse um policial andando de bicicleta e um monte de bandido andando de Ferrari, entendeu? E o policial achando que os bandidos não têm Ferrari. Muito bom. Mas o cara tá andando a 1000 por hora e você fala assim, não, filho... Eu tenho um testemunho específico de uma conversa que eu tive com meu filho aos 12 anos. Quando meu filho estava com 12 anos, eu fiz uma viagem com ele para comemorar os 12 anos, para marcar essa data. E aí eu fiquei esperando aquele momento de conversar sobre esse assunto e tal, e o momento surgiu no final da viagem. E quando eu fui falar com ele, o que ele queria falar para mim é: meus amigos são viciados. Ou seja, eu achei que eu ia introduzir o assunto. Caraca. E ele já veio assim, sabe? Falei, como se, filho, eu queria falar sobre droga. E ele falou assim, cara, o traficante não tá me entregando o que eu preciso. Eu falei, nossa, do que você tá falando, brother? Eu achei que eu ia introduzir o assunto. E ele veio com um problema muito mais sério. Esse descompasso entre os pais e os filhos gera uma falta de conversa, falta de fiscalização, falta de prestação de conta, falta de abertura. Os pais precisam entender que sim, os filhos têm acesso a isso, se consome ou não, não importa. Eles têm acesso a isso e a gente precisa cada vez mais cedo conversar sobre isso com os nossos filhos. Tem que abrir o assunto. Tem que falar, porque eles vão ter acesso. Se ele está na escola, ele vai ter acesso. Porque as crianças na escola têm celular, as crianças na escola tiveram acesso, os pais das crianças acessam. Meu filho também falou sobre isso comigo. Falou, pai, eu falei para os meus amigos que o senhor vê pornografia, o senhor masturba e tal. Eu falei, mas filho, por que você falou isso? Falei, porque eu não queria ficar de fora. Caraca, ele contou para os amigos. Porque ia ser muito estranho, pai, se eu falasse que o senhor não sabe. Caraca, velho. Ou seja, você vê como, assim, imagina que você tem um ambiente saudável dentro da sua casa, você, sei lá, não fala palavrão, você não tem esse tipo de conteúdo, você não tem revistas adultas à disposição e tal. E o seu filho está nesse ambiente. Tá. Aí ele vai para a escola. Quando ele entra na escola, é aquele caldeirão. E ele vai encontrar crianças que têm um ambiente completamente diferente nas casas deles. E esses meninos que acham isso normal vão mostrar para o seu filho o que você está impedindo ele de ver na sua casa, porque o celular está na mão da criança. Ou seja, tão fácil quanto, olha aqui. E o seu filho vai olhar. Já era. Já era. Ou seja, não existe a possibilidade de ele não ter acesso a isso. Porque na época de drogas, tudo bem, ninguém está cheirando cocaína na escola, entendeu? Fumando maconha no meio da sala. Não.
Agora, a pornografia está 100% acessível. Uhum. Então, se você não trouxer esse assunto para o seu filho antes, se você não se antecipar... Qual a idade que... Putz, cara, eles falam cada vez mais cedo. A idade média de primeiro acesso é 11 anos, mas essa é a média. É muito cedo. Então. Mas eu acho que é bem mais cedo, cara. Tem que ser antes. Né? É bem mais cedo. Você tem que trocar ideia sobre isso. O que eu desde cedo eu falava pro meu filho? Eu falei, filho, isso não é legal. Isso é... As meninas que estão assistindo, elas não estão fazendo aquilo porque querem, elas precisam de dinheiro. É como se fosse prostituição. Elas estão vendendo o corpo delas para isso. Não honra as meninas. Faz com que você tenha uma ideia errada a respeito do que uma menina gosta, do que uma menina quer. Então, desde o começo, eu comecei a falar sobre isso com ele. E quando os amigos tinham uma certa atitude, compulsão, aquilo gerou incômodo para ele, entendeu? E aí a gente pôde trocar ideia. Inclusive, um outro conselho para os pais é, se você fala sobre isso com seu filho, não fale uma única vez e nunca mais fale. Porque esse é uma situação que vai acompanhar a vida dele. Traga de tempos em tempos esse assunto de forma leve, de forma íntima, não é na frente da mãe, na frente de irmão, na frente de amigos. É um assunto sério, mas não precisa ser algo do tipo, cara, você tá fazendo isso. Não. Meu, como é que tá essa parte? Você tá vendo, não tá? Como é que tá sendo? Você quer trocar uma ideia sobre isso? Acho que se colocar à disposição e trazer e desmistificar já é um grande avanço, né? Substituir, né, a iniciação que a gente fala masculina de introduzir a criança aquilo, introduzir o adolescente aquilo, pelo contrário, trazer a conscientização de que aquilo não é certo. É uma mudança de paradigma, né? Aqui nas pesquisas que a gente fez, uma coisa que chamou muita atenção foi que na pandemia a gente teve uma crescente de 600% de visita a sites quando entra a pandemia. Caraca, é muita coisa. É muita coisa. As pessoas em casa. As pessoas em casa. Ou seja, um outro aspecto, né, do consumo é casa, a mente vazia, você não tem muita coisa para fazer. Cara, impressionante, 600% mais visitas. Sites como OnlyFans cresceu 600% na pandemia. Mesmo número de... Você sabia que esse OnlyFans, hoje, que é majoritariamente de pornografia amadora, que é um dos ramos de pornografia, que ele não foi criado para isso, cara? Ele foi criado para ser uma rede onde você expõe as suas ideias, tal, de forma privativa para quem acessa o seu canal. E onde que teve o... Alguém teve a ideia de começar a tirar a roupa e pronto. Essa ideia que me lembrou. Sabia que lança-perfume começou com uma coisa inocente? Que era? O meu pai é falecido, mas ele é de 1929. Então ele participava de carnaval quando era uma coisa bem mais inocente. E ele contou que lança-perfume era um negocinho que você espirrava e deixava o salão cheiroso. Bom ar. Tipo isso. Daí ele falou, aí alguns caras começaram a cheirar aquele negócio, e aí virou droga, e aí proibiram. Falei, então tem muita coisa, né? Na verdade eu acho que todas as coisas foram criadas por Deus. Aí o homem começa a dar uma utilização errada para aquele negócio até que fica proibido, né? Eu vi também aqui 35%, isso é informação para os pais, para ver o poder dessa indústria, e se você não fizer nada, a indústria vai consumir seus filhos. 35% de todos os downloads são de conteúdo pornográfico. 25% de todas as pesquisas em tipo Google, esses search engines, né, esses mecanismos de busca, 25% está relacionado a conteúdo adulto. Eu vi um psicólogo, Eslen Delenogoris, ele falando o seguinte, que ele é psicólogo, tinha um outro psicólogo junto, falou assim, que existe uma epidemia de casos de vício em pornografia. Tipo assim, isso já é uma questão de saúde pública. Porque o cara, quando entra nisso, começa a funcionar como se fosse um vício de droga. Então o cara faz várias vezes, começa a perder compromisso, começa a não ter força de trabalho. Eu vi um cara comparando exatamente até ao vício de videogame. De videogame? Vício de videogame e o vício de jogos no geral, né? Diz que é parecido à formação cerebral do que pega. Você já ouviu falar do vício de bingo, cara? Eu tinha um casal amigo que ele perdeu Depende 100 do mil bingo. reais no ano. Qual bingo? No bingo. Bingo normal. Bingo normal. Bingo. Tem um monte de casas de bingo clandestino em São Paulo, por exemplo. Porque é proibido. Sim. Mas tem um monte e a galera vicia só porque acessa o mesmo lugar no cérebro que a droga.
que é lá o núcleo incumbente, cara, que vai te deixar aquilo como um hábito, que você tem recompensa de dopamina, vai ficando cada vez mais profundo, e você precisa cada vez de uma recompensa mais forte para ter o mesmo efeito. Caraca. Não foi você que mandou para mim aquele vídeo de um passarinho que vai correndo e ele chupa um negocinho? Não foi você, não? Foi. É exatamente aquilo. Uma coisa que eu tava vendo aqui é o impacto da pornografia. Que eu vejo que isso é algo que não, às vezes não fica tão claro, né? Os efeitos da pornografia em relações interpessoais. Você começa a ter falta de empatia com vítimas de estupro. Nossa, que zoado. Acredita que mulheres que se vestem provocativamente merecem ser estupradas. Você começa a ter raiva, mulher que flerta, mas não quer fazer sexo. Queda do desejo pelas parceiras Sim, isso eu já ouvi originais, falar. né? Mostra um interesse crescente em coagir parceiros em algum tipo de sexo não desejado. Tá bom, então acho que aqui vale um conselho e um alerta para quem tá nesse foco de paternidade na prática, mas não um alerta para o filho, mas para a própria pessoa. Cara, para mim, para você, eu conheço algumas pessoas que usam a pornografia como um apimentador da relação, sabe? Tipo assim, assiste com a esposa, tal, para ter ideias. Não faça isso. Eu tenho um amigo que ele era casado, ele começou a fazer isso, tal. É o abismo que chama outro abismo, entendeu? Eles começaram a ir numa crescente de complexidade na vida sexual deles que a última coisa antes de se separar, eles estavam indo em casa de swing. Caraca. Quem não sabe, casa de swing, você troca o parceiro. E olha como é a coisa, ele me conhece. E ele me contou isso. Só que ele me contou não escandalizado, mas ele me contou como se fosse uma novidade. Cara, fui lá e aí fiquei com outra mulher e falei assim, mas brother, aí um cara pegou sua mulher? Mas esse não é o ponto. Eu falei, não, onde tá a sua moral? Você não tá vendo. Onde você foi parar? Exato, onde você foi parar devagarzinho? E aí depois eles separaram. Então, assim, se você é casado, se você é adulto, não deixa isso entrar para dentro da sua vida. Esse conteúdo, ele vai acabar pervertendo uma coisa muito legal que é a vida sexual em um casal. Que é de cumplicidade, que é de amizade, de amor, de respeito. Porque tudo que essa indústria vende é o contrário. É objetificação, é o prazer de cada um independente do outro, é a falta de respeito, é a falta de cuidado. Isso é zoado, né, cara? Caraca, muito zoado. Você deu um exemplo dos dois consumindo, que deve ser horrível, né? Não é os dois consumindo, é o cara consumindo, né? Que o cara que colocou, né? Não é o cara que quer. É difícil, o consumo feminino é bem menor. Ao mesmo tempo, quando o homem consome e a mulher não sabe, também tem um impacto, né? Tem um impacto, começa a gerar Sim. insegurança, desconfiança dentro de casa. Tem até um filme muito bom que eu chamo A Prova de Fogo, Sim, muito bom. que é a história de ele é um bombeiro, e aí ele começa a ter problemas porque ele tá muito viciado em pornografia, ao ponto de que eu lembro de uma cena assim que ele pega o computador e ele leva pra fora de casa e coloca no lixo o computador. Porque a imagem, né, a própria a função do computador não é essa, mas ele estava usando tanto para aquilo e ele não conseguia mais desvincular quando ele ia fazer alguma coisa em casa sozinho, e ele pega e drasticamente joga o computador fora. Você sabe que quando o jovem, o adolescente, ele tá na crescente, né? Ele tá se amadurecendo, ele tem uma parte do cérebro, chama córtex pré-frontal, que não está pronto ainda. E essa parte do cérebro dele é o que segura os impulsos dele. Olha essa informação. Na menina, esse negócio está plenamente formado entre 10 e 12 anos. No homem, ele se forma plenamente entre 24 e 25. Que diferença. Enorme. Tem uma série de implicações isso. Mas o que acontece? Quando o seu filho está na puberdade, está entrando na idade adulta, a fisiologia dele não está totalmente preparada para que ele segure os impulsos dele. Então, por isso que o jovem faz tanta coisa impensada, porque ele não está segurando. Se você, como pai, não o ajuda nesse processo de segurar os próprios instintos, ele talvez não consiga. Então, é seu papel como pai. Às vezes o pai fala, não, mas essa é a liberdade do meu filho, ele faz como ele quer, tal. Cara, ele não está conseguindo se segurar. Você, como pai, está responsável por ajudar.
Hum. Eu vi um cara falando num podcast, falou assim, você faz o papel do córtex pré-frontal do seu filho por 10 anos, entendeu? Dos 15 aos 25 é você que faz esse papel. Antecipou. Saiba que você vai ter que fazer isso, você vai ter que ajudá-lo. Então, se o filho está ficando trancado no quarto horas seguidas, abre a porta. Filhão, deixa a porta aberta aqui e tal. Pô, o que você está fazendo? Abandonar o seu filho, deixar ele à própria sorte, é um convite para que ele não consiga reprimir os próprios impulsos e que ele não consiga segurar a pressão que vem do mundo. Porque a pressão que vem do lado de fora é consome, não tem nada a ver, isso é legal, você é homem, você é macho, tem mais é que fazer, tal, tal, tal. Só que você sabe quais são os efeitos, o seu papel de pai é ajudá-lo nisso. Então não adianta você simplesmente deixar e falar, com certeza ele vai conseguir, né? Com certeza um cara de 15, 16 anos de idade vai conseguir, ele vai ser maduro para segurar os próprios impulsos. Pô, é óbvio que não. Você não conseguir, seu filho não vai conseguir também. Se você não ajudá-lo nisso, para mim é mais você empurrando ele do que você qualquer outra coisa. Você paga as contas, você paga tudo, mas você está deixando com que ele fique à mercê de uma série de influências que vão ser muito ruins para ele. Caraca, muito bom, Tony. É muito sério isso, cara. Porque eu vejo muitas vezes, eu sei, eu vivo isso, eu tenho um filho de 15 anos. Às vezes a gente quer evitar o conflito porque você quer agradar o seu filho. Você não quer que ele ache que você é chato, você não quer que ele ache que você, meu pai é um saco, meu pai é um mar, ele não sai do meu pé. Só que a realidade é que se você não fizer isso, ninguém vai fazer e ele vai estar à própria sorte, cara. É muito errado. Meu filho falou outro dia sobre comparando líderes, ele falou assim, pai, eu tinha um líder específico que ele não perguntava de mim, ele não me dava bronca, ele não me cobrava. Ele falou assim, e eu tenho um líder hoje que faz isso. Líder de igreja, né? E ele falou, cara, o primeiro é ruim, o segundo é bom. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, porque o segundo se importa, porque dá trabalho fazer isso. 15 anos. Ou seja, com 15 anos ele percebe, ou seja, o amor que se transforma, o que se significa em trabalho e em cuidado na vida dele. Agora, se você é pai, você paga tudo, você faz tudo, você é super liberal, você acha que está fazendo bem para o seu filho, só que o seu filho está reconhecendo é ele não quer ter trabalho comigo. É muito sério. Seja chato. É. Para os pais, seja chato. E os filhos valorizem a chatice do pai, né? Não adianta você falar pro filho para ele valorizar, sabe por quê? Por quê? Porque ele é adolescente. Não vai. Ou ele valoriza, né? Se a gente olhar com calma para como a gente falou sobre o interpessoal, mas o impacto na sociedade. Você até falou no último episódio sobre o como impacta o olhar do homem para a mulher. Isso transforma totalmente. Sim. Uma vez que você tem contato com pornografia, você sempre vai batalhar. Quando você olha para uma mulher, aquilo transforma, né? A forma como você vê ela. Você não vê mais ela como uma pessoa, um coração, uma mente ali. Você começa a medir pelo shape do corpo. Até você consegue ver nítido quando você anda na rua. Você consegue ver aquele cara que tá desesperado pela carne. Aquele cara que tá... Chega até aquela coisa horrível, assim, você vê alguém virar o pescoço pra ver alguém passar. Você já viu o meme do cara que anda com um guarda-chuva? Não? O cara anda com uma menina super bonita. Ele anda com guarda-chuva. Daí quando o cara tá passando, quando o cara vira, ele abre o guarda-chuva. Assusta o cara. Constrange o cara. O cara não entendi, ele tampa. Ele tampa, entendeu? Ele vira e pá, abre o guarda-chuva e cobre a bunda da menina. E o cara tá olhando. Daí o cara vira, tipo, e aí tem alguém filmando. Coisa chata. Agora, cara, eu tava outro dia lendo um livro e uma coisa me chamou muita atenção. Se por um lado, vamos dizer, combate a droga, esse tipo de coisa, parece um pouco de enxugar o gelo. Porque a melhor forma de você combater a droga é que não tenha mais ninguém consumindo a droga. Tá bom. Vamos pensar então sobre indústria de conteúdo explícito, adulto. Por que as pessoas consomem tanto? O que está acontecendo que gera esse consumo tão exacerbado nas pessoas? Eu estava lendo, o negócio fez uma conexão na minha cabeça muito forte. Estava lendo um livro chamado Confissões, de Santo Agostinho. Um livro bem antigo. Eu busco alguns livros, eu busco assim, os livros mais influentes e tento ler todos esses livros. Então, Odisseia, Ilíada, Dom Quixote e essas Confissões de Santo Agostinho é um deles. E esse livro são as confissões de fato dele. Então ele está confessando os pecados e ao mesmo tempo ele conversa com Deus e confessa. E ele estava pensando a respeito de, cara, por que eu faço as coisas erradas? O que gera o meu interesse pelas coisas erradas? É até engraçado que ele fala que quando ele era criança, ele se arrepende disso. Quando ele era criança, ele roubava a pera de uma árvore
Ele e os amigos davam uma mordida e jogavam fora. Que século é isso? Século III depois de Cristo. Confere pra mim, Mate. Então ele fala o seguinte, eu roubava com os meus amigos a pera, dava uma mordida e jogava pros porcos. Então ele não estava interessado na pera, ele estava interessado na coisa errada. E na emoção que isso trazia. Daí o livro vai evoluindo, ele é dividido em livros e capítulos. E tem um capítulo que ele está falando a respeito de teatro. E ele fala a respeito de teatro e fala assim, cara, por que as pessoas se interessam por aquelas emoções que vêm das peças, mesmo sabendo que aquilo é falso? E ele chega no ponto que ele fala a respeito de ver cenas imorais. E ele começa a pensar e filosofar, cara, o que me interessa nessas cenas imorais? Porque aquilo é só uma casca, não é o conteúdo. Eu não estou fazendo o negócio, eu estou consumindo só o conteúdo. Por que isso me interessa? E aí no livro ele fala, isso me lembra de uma história do rei Salomão. E aí tem um provérbio, Provérbios 9, 17 e 18 fala o seguinte, ó. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Então assim, a água roubada, ela é doce. E o pão que se come escondido, saboroso. O que quer dizer? As coisas erradas trazem o seu prazer e a sua doçura. Existe a doçura. Não dá para você falar, isso não é bom, isso não é gostoso. Isso é bom. Existe prazer naquilo, existe liberação de dopamina naquilo. Tá bom. Mas olha o versículo seguinte. Olha o que diz esse Provérbios 9, 17 e 18. Aliás, o segundo versículo fala o seguinte. Mas ele não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do céu. Ou seja, o que esse provérbio de Salomão, o homem mais sábio que já passou, falou o seguinte, essas coisas proibidas, elas trazem algum sabor, elas trazem algum prazer, mas o fim delas é a morte. Tá bom, mas por que as pessoas estão querendo essa casca? Por que as pessoas estão querendo só o que é menos conteúdo, menos profundo? Me parece que a sociedade que a gente vive hoje, que está tão longe de espiritualidade, está tão longe da intelectualidade, as pessoas elas estão em busca do que é mais rápido, do que é mais superficial. E elas encontram isso. E elas encontram isso muitas vezes fazendo coisas erradas. E dão o valor pelo prazer que proporciona. E não pela virtude ou pelo próprio valor de ser certo ou errado. Então a própria pornografia traz uma recompensa instantânea e muito rápida para algo que as pessoas sabem que está errado. Existe uma glamorização, a indústria tenta vender aquilo como uma coisa boa, tipo o soft porn que a gente estava falando, é uma tentativa de normalizar aquilo, mas as pessoas sabem que está errado. Mas elas fazem porque elas não têm outras opções mais profundas. Cara, por que eu vou fazer isso? Se eu estou pleno, se eu estou alimentado, se eu estou conquistando, se eu estou buscando, por que eu vou me vender por coisas tão simples e tão erradas, que vão me levar para um lugar ruim? Mas se você não tem nada disso, se você tem uma vida vazia, esse vai ser o sabor que você vai encontrar. Caraca. Cara, qual que é o conselho? Você está nisso, uma das coisas que você precisa fazer é encontre propósito, cara. Faça coisas mais elevadas, leia coisas mais interessantes, assista filmes mais interessantes, saia um pouco do seu celular, busque conversas mais interessantes, vá ao parque, saia de casa, preencha a sua vida com substância mais sólida, porque senão, só o que você vai conseguir são essas cascas que te levam à morte. Com prazeres momentâneos, rápidos. A gente estava falando sobre isso, a diferença do... A gente estava falando exatamente sobre como se fosse um fluxo de caixa. O fluxo de caixa que as pessoas querem hoje eu quero meu dinheiro na frente, eu quero minha recompensa na frente e eu vou te pagando ao longo do tempo. É o cartão de crédito. Quando na realidade o que o ser humano foi feito era eu vou trabalhar e conquistar. É invertido. Sacrifício. Primeiro eu invisto e depois eu recebo. O que as pessoas querem? Eu quero receber e se der eu te pago alguma coisa. Mas tem os juros, né? Sempre tem os juros. Vai sair caro no final. E você sai enfraquecido, né? Porque você não trabalhou por aquilo. Psicólogo Sérgio Yamaguchi, olha o que ele contou, cara, no podcast. Que ele tinha vencido pornografia, ele tinha sido super viciado, e aí ele quase acabou com o casamento dele. Tá, aí ele venceu isso aí, beleza. Aí, numa época, ele começou a trabalhar mais de casa, e ele pedia comida pelo iFood. Ele não tinha esforço algum para ter esse benefício que era o alimento. Esse comodismo e essa recompensa simples levou ele a se acomodar tanto que ele estava voltando para a pornografia. Ou seja, isso que a gente fala a respeito do cérebro, dos hábitos, é sério. Você precisa condicionar o seu cérebro a falar assim, cara, nada de graça, entendeu?
A menos que seja a própria salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio de graça, todo o resto você tem que ter um esforço para que você seja recompensado. Se você acostuma o seu cérebro a não se esforçar por nada e receber recompensa, é isso que ele vai querer. Não. Você vai ficar preguiçoso, vai ficar, às vezes, maledicente, porque é mais fácil falar mal do que falar bem. Sim. Você não produz nada, você não consegue crer em nada, você vai ficar pessimista. Então, condiciona o seu cérebro, condiciona a sua vida a, eu vou conquistar as coisas, eu vou produzir, eu vou trabalhar, eu vou construir para que elas possam voltar, para que a recompensa venha. Até a vida em oração. Vai ser papo para um outro podcast. Uau. Bom, quer falar mais alguma coisa antes de a gente terminar? Cara, acho que você terminou bem. Com Santo Agostinho e tudo? Nossa, muito bom. Muito bom. Dei até vontade de ler o livro. Leia, é muito bom. Pessoal, obrigado. Se tiver mais alguma dúvida, algum comentário, quiser compartilhar a sua história, por favor, manda pra gente. Pode ser no Instagram, pode ser no próprio Spotify, no YouTube. Nosso e-mail também está na descrição. Manda pra gente, a gente tenta responder tudo que a gente recebe e a gente gosta muito de receber os testemunhos. Um abraço, fiquem com Deus. É isso, valeu pessoal, até a próxima.